Abel, boa noite aqui na terceira fileira. Se a gente pensar na sua escalação titular hoje, do meio para frente, os 6 jogadores de meio de campo e ataque, eles são jogadores que preferencialmente jogam mais por uma faixa central do campo do que alargando o campo, atacando linha de fundo, né? Então, eu queria te perguntar se, mesmo considerando que esses jogadores possam taticamente cair para o lado direito, principalmente, se você imagina que essa formação do Palmeiras, com os 3 volantes, com o Rafael Veiga, com o Endrick e Lopes, ela, por característica de jogador, leva o time a tentar jogar de maneira um pouco mais centralizada e menos alargando o campo, menos explorando a largura do campo dos dois lados. Obrigado. Boa pergunta, mas eu, em primeiro lugar, gostava de manifestar a minha solidariedade para com o Fortaleza, os seus jogadores, o seu treinador, todo o staff. Eu, quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Eu acho que estes episódios mancham, e de que maneira, as coisas boas que o futebol brasileiro tem. E a única coisa que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa, é que as entidades responsáveis por fazer cumprir, que sejam exemplares, porque sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, porque tem coisas, como disse, coisas absolutamente extraordinárias, merece que as entidades comecem a tomar medidas exemplares. E pronto, gostaria de começar a minha conferência assim. Em relação à tua pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Eu, para responder completamente à tua pergunta, tinha que começar no dia em que eu cheguei. Teria de que falar nos 3 anos e meio que passei no Braga, na equipa B do Braga, na equipa de Sporting. Eu sou um treinador que começa a construir as coisas com fundações, com solidez, e depois, conforme eu vou tendo tempo ou não no clube para implementar as nossas ideias e até para surpreender os adversários, para não estarem sempre à espera da mesma coisa, começar a acrescentar situações novas, e é verdade o que tu estás a dizer, isso dá-nos 2 coisas, dá-nos mais uma rota de ataque, que é poder verticalizar mais o jogo por dentro, ou se quiser jogar o jogo por dentro, e ir por fora também. Temos um Veiga numa meia-direita, temos o Zé na meia-esquerda, o Aníbal e o Rios a poder ajudar a construção de trás, uma forma mais híbrida do Rocha pela direita poder atacar com o Endrick a flutuar por dentro, quando o Veiga flutua ainda mais por dentro, como nós fizemos, e dar aqui uma variabilidade diferente à nossa construção para que os adversários não saibam aquilo que nós fazemos. Já vos disse, nós temos visto muito aqui no Brasil equipas a fazer a construção com lateral baixo, construção a 3, com 5 zagueiros, e eu entendo que nós devemos criar outras alternativas, outras soluções, até porque vocês são inteligentes como eu sempre vos disse que tem muito a ver com as características dos nossos jogadores. Infelizmente o Dudu está lesionado, infelizmente o Bruno se lesionou, pontas, temos jogadores com muita juventude, o Estevão que está aí a chegar, o Luís Guilherme que está aí a chegar, o Breno, que quando entra é sempre esta máquina, é um jogador com muito rendimento, e nós não temos esses pontas com essa experiência toda então temos que ajustar às peças que temos. Perdemos um zagueiro agora, o Gomes durante algum tempo, o Veiga está a regressar, mas há aqui 2 questões. Uma tem a ver com o upgrade, ou se quiserem, a evolução que eu devo fazer à nossa versão, que ela está 9.0, passá-la para 9.5 ou a 10, não sei, vamos ver até onde é que nós conseguimos implementá-la. E também com as características dos nossos jogadores. Dá-nos umas coisas, expõe-nos também muito noutras, ainda para mais jogando assim, sem 3 zagueiros atrás, expõe-nos muito, e acho que vocês devem concordar comigo, pelo menos se não concordam também não há problema nenhum. Acho sinceramente que este Mirassol foi a equipa, desde que nós conhecemos este Paulistão, a equipa que mais dificuldades nos criou. É a sensação que eu fico no final do jogo, portanto, parabéns ao Mirassol. Até hoje, desde que começou esta época, para mim foi a equipa que mais dificuldade nos criou. Eu sei que eles não têm responsabilidade nenhuma, eu sei que os jogadores deles jogam
Quero já dizer que eu não vou contratar mais ninguém, já contratámos os jogadores, que fiquem tranquilos, não precisam de vir dar a vida quando vêm jogar aqui contra o Palmeiras, calma. Parecem todos são leões contra o Palmeiras, não vamos contratar mais ninguém, ok? Fiquem calmos, porque começas a ver, os jogadores vão para cima, eles driblam, eles passam para a direita, olham para a esquerda e dizem, pá, que jogadores são estes? São os jogadores do Mirassol, mas chegam aqui e fazem o que outras equipas contra o Palmeiras não conseguem fazer. E isto tem muito a ver com a responsabilidade é zero, se perder é normal, se ganharmos é bónus, vamos jogar para fazer aqui um contrato se calhar, mas quero já dizer que não vamos contratar mais ninguém, está bem? Abel, boa noite. Pelo menos do Paulistão, quer dizer, mais ninguém do Campeonato do Paulistão. Queria te ouvir em relação à partida do Everton. Foi um jogador muito criticado ao longo da semana pela falha no jogo contra o Corinthians, no empate. E, obviamente, que a relação do torcedor com o jogador ela é 8 ou 80 quando vem um resultado como o do último domingo aqui na Arena Barueri. Um jogador já experiente como é o Everton, há um trabalho diferente ao longo da semana para você retomar alguma espécie de confiança nesse jogador? Ou o Everton, por tudo que ele já passou aqui com a camisa do Palmeiras, tinha a cabeça tranquila também de que só uma boa exibição, como foi hoje, principalmente no primeiro tempo, levando o Palmeiras com esse empate diante do Mirassol aqui na Arena Barueri, já era o suficiente para retomar essa confiança? Como é que foi feito o trabalho com o Everton também? Obrigado. Boa pergunta. Já da teu colega foi, a tua também é muito boa e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Primeiro fico contente porque ele é humano. A ver, parece que o jogador de futebol não erra. Ou que o treinador não erra. Primeiro porque ele é humano, fico contente porque ele erra e eu também erro. E o primeiro a errar sou eu. Segundo, felizmente nós temos um goleiro que nos faz defesas de títulos e faz defesas que nos dá pontos, como ainda foi hoje. E como humano que é, e como melhores jogadores do mundo e goleiros do mundo, de vez em quando mete as suas, como é que eu diz aqui? Os seus frangos, as suas fífias. É humano e disse-lhe exata 0-0. Quando ele fez a defesa, por exemplo, hoje, ainda estava 0-0, ele fez uma grande defesa, como fez, por exemplo, a defesa do penalti, que foi muito importante o ano passado no Botafogo. 0 também lhe disse 0. Portanto, ele sabe que os colegas confiam nele, ele sabe que o treinador confia nele, ele sabe que o Palmeiras confia nele e sabe uma coisa, sabe que o futebol é feito de erros. E eu costumo dizer isto aos jogadores, o mais importante é como é que nós lidamos com os erros. E depois as críticas, meus amigos, é no Brasil, é na China, é na Argentina, é em Espanha, em Portugal. Nós temos que aprender a lidar com as críticas, temos que aprender a lidar com as emoções dos nossos torcedores. E há aqueles que apoiam sempre o seu clube, há aqueles que estão sempre a torcer contra os rivais, são felizes quando os rivais perdem. E há aqueles que têm todo o direito de se manifestarem onde quiserem, e aqui as redes sociais têm um impacto terrível, não é? Há muitos influencers, há pessoas que fazem vida e fortunas atrás de um telefone, e está certo, o futuro provavelmente caminhará por aí. E quem joga futebol e quem joga no Palmeiras sabe que aqui a responsabilidade é máxima, a pressão é máxima, menos que ganhar por 4 ou 5 não serve, e temos que continuar a ganhar tantos títulos ou mais que o que ganhamos agora. Mas eu estou-lhes sempre a dizer que todas estas expectativas que nós criamos em vocês, nos nossos torcedores, a responsabilidade é deles, não é de mais ninguém. Agora que as aguentem, né? nas costas. Eles que as criaram, agora aguentem-nas. Abel, boa noite aqui. Queria que você falasse do primeiro gol, cruzamento de um zagueiro, que parecia mais um centroavante, né, o Luan, e um gol de um volante parecendo um centroavante. E se me permite uma segunda. O Flaco, né, o ano passado, era um jogador que estava tentando se adaptar. No primeiro tempo me chamou muito a atenção. Ele vai até a linha de fundo para evitar um cruzamento e uma bola perdida no pênalti, ele acreditou até o final. O que o Flaco Lopes está te entregando e o que você tem a falar dele? Olha, o primeiro golo, eu vou explicá-lo, são situações do jogo, um belo cruzamento que passou por cima da zona forte do nosso adversário, que são os dois zagueiros, tem dois zagueiros muito, muito altos. Eu acho que a equipa, eles são o melhor ataque e metade dos golos são feitos em bola parada, pelo menos as últimas informações que me chegaram foram essas, e hoje foi provado isso também, mais uma vez. Mas nós sabemos que é ali que se faz golos. Foi um golo de uma segunda bola de um canto, o Loá fez o que tinha que fazer, situação de cruzamento num espaço que nós entendemos que devemos meter a bola ali dentro, e um movimento nas costas da defesa do Aníbal, que acabou por fazer um belíssimo golo.
A segunda pergunta era do... o Flaco. Boa pergunta. Sabem, eu no Braga jogava em 4-4-2 e o presidente uma vez chegou à minha beira e disse-me assim: você pode meter lá 5 ou 6 centroavantes, se a bola não chegar lá você não faz um golo. E eu continuei na mesma com os 2 centroavantes, que eu sou, não muito, mas eu um bocadinho teimoso, não muito. Se perguntar à minha mulher ela vai dizer que eu sou muito, mas sou só um bocadinho. E disse aos 2 da frente: eu não vou trocar, mas se os 2 da frente não defender, eu vou sacar um. Isto não há milagres. Não é? Já vos disse mais uma vez, uma equipa equilibrada são aquelas equipas que estão mais próximas a ganhar. Vejam agora, por exemplo, um treinador que está na moda, entre aspas, na Europa. Vejam quem é, vejam como é que ele joga e vejam se já viram alguma vez aquilo aqui no Brasil. Só isso que eu... Vejam se alguma vez, há 3 anos, ou há 2, ou há 1, viram alguma coisa parecida aqui no Brasil. Mas eles têm que trabalhar com e sem bola. Hoje em dia, da forma como estas equipas jogam, como estas equipas defrontam o Palmeiras, não dá para descansar as costas. Quando eles quiserem descansar, levanta a placa, vem descansar para o meu lado e eu meto outro fresquinho, que é para dar o melhor que consegue. Portanto, fico feliz porque eles entendem que a nossa responsabilidade é a mesma. Todos atacamos, todos defendemos. Eles têm responsabilidade em fazer golos e os de trás têm responsabilidade em fazer-lhes chegar bem a bola para fazer golos, mas depois, quando temos que defender, o nosso primeiro goleiro são os centroavantes e quando temos que atacar, o nosso primeiro centroavante é o nosso goleiro. É assim que funciona. Abel, boa noite. Queria falar com relação, ainda à primeira pergunta que você destacou, esse modelo de jogo do Palmeiras implementado hoje. A gente percebeu também que o Endrick, em muitos momentos, ele jogou muito aberto, buscou muita bola, enfrentando no mano a mano lateral para trazer essa bola por dentro. Do lado esquerdo, o Piquerez é um lateral que agride muito o sistema defensivo adversário, mas como hoje também trabalhar com o Zé Rafael para ele conseguir, talvez, voltar a mostrar aquilo que ele já fez no Bahia, sendo um meia pela esquerda, um jogador que consegue dar essa profundidade para o lado, com, claro, não a mesma intensidade que o Endrick, que são características diferentes, mas que possa te entregar um modelo diferente para o outro lado. E uma segunda questão relacionada, hoje, acredito que vocês se assustaram quando avisaram, a gente vai ter que entrar por outro lugar, porque a entrada aqui alagou. Imagino que surgiu uma certa preocupação. Falei, se alagou aqui, como é que está o gramado? Qual que foi a reação do elenco? O que o elenco te passou com relação ao gramado aqui, já que, infelizmente, ainda não há uma previsão certa para o retorno do Allianz Parque? Olha, a primeira pergunta, e vou responder muito rápido à tua pergunta. O Zé tinha uma função, fechar por fora, atacar por dentro. E se os nossos adversários viessem pegar o Aníbal e o Zé, ele ser mais um, a vir poder ajudar. Portanto, ele com bola faz as mesmas funções de um segundo volante crescido, se vocês quiserem. Se eu jogar com meio campo 1-2, ele é o 8. Agora, sem bola, sim, tinha uma função de fechar fora. Portanto, fechava fora, atacava por dentro. Ele fez isso melhor ainda na segunda parte do que na primeira. Fizemos ali um ajuste, porque, como vocês sabem, uma coisa é jogar com uma linha de 5 com 3 zagueiros, ou jogar com uma linha de 5 com 2 zagueiros e um lateral, ou 2 laterais, como eu acabei o jogo. Outra coisa é jogar com o Zé de um lado e o Endrick do outro, ter que vir ajudar atrás, é mais difícil. Mas nós queríamos ganhar este jogo. Acho que nos expusemos demais, acho que ficou bem evidente. Isto às vezes de querer ser extremamente ofensivo e tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo, nos expomos muito e acho que nos expusemos muito. Acho que foi, como te disse, acho que foi o adversário que mais dificuldade nos criou, mas eu depois ainda vou analisar, como sempre faço, o jogo e perceber se há sempre aspectos que nós podemos e devemos melhorar, quer seja nos encurtamentos, quer seja aquilo que era o nosso plano de jogo, se estava a ser cumprido ou não. Eu acho que estivemos sempre muito longe da pressão do nosso adversário. Depois, com bola, fomos capazes de, sempre que fomos desmontando o nosso adversário, encontrar os espaços para poder finalizar. Mas usei isso, defende por fora e ataca por dentro, sendo que depois por fora quem ficou responsável por dar essa largura era o Piquerez, com a ajuda sempre de dentro do Zé Rafael, com outra segunda ajuda por trás, ou do Murilo, ou do Aníbal, que jogava mais centro-esquerda. Em relação ao gramado, foi uma bela surpresa, é verdade o que tu disseste. Quando vimos as imagens, aqui tudo cheio de água, ficámos um pouquinho assustados, mas também temos que dizer aquilo que é certo. As pessoas, todos os responsáveis, todo o staff que ficaram aqui a trabalhar para recuperar isto foram
de uma competência excelente. Quando nós chegámos aqui, a água já tinha desaparecido. Fizeram os ajustes que tinham que fazer nas salas, por exemplo, de imprensa, que hoje é outra. No gramado, não sei o que é que fizeram, mas a água foi sumindo. E aqui é o Santo António, o da chuva, como é que chama o Santo da chuva? São Pedro, desculpem lá. São Pedro deu-nos aqui fez tréguas e deixou que houvesse jogo e que o jogador, apesar de estar o terreno um bocadinho pesado, acho que foi um bom jogo, um jogo aberto, um jogo onde duas equipas queriam ganhar e mais uma vez reforço. Às vezes andamos à procura de bons treinadores, não é? Os dirigentes, é preciso ter coragem para apostar em treinadores assim e eu acredito que no futuro isso vai acontecer. Bom treinador está aqui, como vos disse, fico contente por poder defrontar treinadores com... Eu acho que ele já está aqui há mais de um ano ou dois no Mirassol. A equipa muito bem trabalhada, parabéns para ele, parabéns para os seus jogadores. É verdade que não tem responsabilidade nenhuma, mas eu gosto quando jogo contra equipas em que nos dão muito trabalho e hoje o Mirassol deu-nos muito trabalho mesmo. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. O Endrick hoje atuou bem aberto pela direita, mais do que ele costuma atuar, e principalmente no começo do primeiro tempo. Em dado momento, ele começou a ter muito a companhia do Marcos Rocha, que às vezes chegava pela direita e o Endrick entrava, mas às vezes também o Rocha fazia o movimento por dentro e o Endrick continuava na largura. Essa dobradinha deles foi algo ensaiado? Saiu naturalmente? É fácil. E qual que é a sua avaliação dessa dupla? É assim, tu vês onde é que está o espaço. Né? Onde é que está o espaço? Está dentro ou está fora? Se eu estiver aberto fora, é o Rocha que tem que ir por fora. Se o Endrick estiver fora e aberto dentro, é o Rocha que tem que ir por dentro. Mas se o Veiga estiver nesse espaço dentro, o Rocha tem que ficar por trás. Então, nós fazemos ali 3 jogadores, sendo que temos uma dinâmica de triângulo ofensivo, que é o que passa tem que romper, e ela foi muito bem, mais quando nós tivemos que nós sofremos o golo primeiro, e foi aí que tu notaste mais essa dinâmica, e damos ainda mais risco, que é o nosso lateral constrói trás para a frente, neste caso foi o Rocha. Temos que ainda meter mais um jogador na última linha, o Endrick vem para dentro, o Rocha passa por fora, ou o Endrick fica aberto e o Rocha passa por dentro, com o Veiga ainda jogando por trás do Lopes, e é assim que nós temos que fazer. E já treinávamos esta dinâmica o ano passado, fazemos uma coisa diferente, mas eu não vos quero dizer o que é, vou-vos desafiar a ver isso ao longo do tempo. Fizemos só uma coisa diferente, mas sim, dá-nos estas dinâmicas, mas também nos expomos muito. É preciso que os nossos 2 médios de equilíbrio entendam que já temos o Veiga que chega à área, o Zé que chega à área, o Lopes que chega à área, o Picarês que chega à área de um lado, o Rocha que chega à área do outro, que ainda foi no último jogo, ainda acabou por fazer um golo. Hoje foi apanhado outra vez fora de jogo, o Rocha fora de jogo, não é? Mas depois temos que equilibrar a manta, não é? Tem que haver aqui um equilíbrio de responsabilidade, ou quando o próprio Murilo se manda para fazer desequilíbrios de trás para a frente, o Aníbal tem que entender que tem que haver ali uma compensação, e o Aníbal também, apesar de ser um jogador fabuloso naquilo que tem a ver com a entrega, com a pressão na bola, a qualidade de jogo, há ali determinadas dinâmicas e princípios defensivos que ele ainda não os domina bem, mas nós com o tempo vamos ajudá-lo, porque há comportamentos e posicionamentos defensivos, sobretudo dentro da área, que ele tem que os cumprir e vai cumpri-los seguramente com a nossa ajuda. Boa noite, Abel. Tudo bom? Aqui, Pedro Cunha da Vavel Brasil. Parabéns pela vitória. Abel, uma das grandes características dessa sua equipe é o poder de reação, né? E ao longo dessa temporada, o Palmeiras passou por 4 resultados que não foram os desejados. Mas em todas essas ocasiões, o time não se deixou abalar pela partida anterior e retornou a campo no jogo seguinte com a vitória. E isso também dá para ser visto individualmente nos jogadores, igual você comentou no Everton, que foi muito criticado na semana passada e hoje fez um jogo importantíssimo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa característica da equipe, como é esse trabalho mental no dia a dia que bate muito com o seu mantra da cabeça fria. Obrigado. Olha, primeiro agradecer aos nossos torcedores porque eles ajudam-me imenso. Eu acho que o nosso gatilho mental é esse. Quando entramos no jogo e sofremos golo, eles começam a cantar a nossa música, a música somos o time do amor, o time da virada. Eu sou ok, obrigado. Portanto, eu sei que vocês não gostam que isso aconteça muitas vezes, eu também não gosto, mas obrigado pela vossa ajuda e sempre que isso acontecer, ajudem-me, porque nós precisamos que vocês cantem essa música, porque acho que lhes acalma o coração e a cabeça, e nós vamos atrás do resultado, como ainda foi hoje, virar de 1-0 para 3-1. Somos o time da virada, somos o time do amor. Claro que queremos dilatar e não passar por esses
por esses momentos, mas todas as equipas passam, mas nós temos essa força mental, não só porque a Comissão os ajuda, mas sobretudo pela força dos nossos torcedores, que a primeira coisa que fazem quando isso acontece é cantar e se eu posso dizer alguma coisa, é uma palavra que gosto muito, é muito obrigado pelo vosso apoio, mesmo os que estiveram aqui. E espero que isso não aconteça muitas vezes, mas eu não controlo, há golos que acontecem uns por azelice nossa, outros por mérito do adversário, mas agradeço muito esse vosso apoio, essa canção que nos ajuda imensamente e podem ter a certeza absoluta que na minha memória e na memória destes jogadores, e acredito que um dia, daqui a 15, 20 anos, esta não vai ser só conhecida pelo time da terceira academia, mas o time da virada e o time do amor. E a pergunta, para completar, do Everton, não é? Era do Everton? Eu falei que essa característica também foi vista hoje no Everton. Mas é aquele um bocadinho que eu disse ao teu colega. Os jogadores sabem que quando representas instituições do tamanho do Palmeiras, que é o maior campeão do Brasil, quando tu assinas por esta camiseta, tens bónus, coisas e ónus. Vais aumentar o teu contrato, vais dar melhores condições à tua família, mas vais ter responsabilidades. Foi aquilo que eu disse ao teu colega. A exigência e a pressão aumenta. O meu comportamento social fora do Palmeiras, não posso ir a todo lado, fazer o que eu quero, à hora que eu quero, divertir-me da forma que eu quero, não, por isso há as férias, por isso são jogadores do Palmeiras. Tenho que dar um exemplo, porque temos vantagens, e financeiras é uma delas, mas temos coisas que temos que cumprir. Não podemos andar onde queremos, à hora que queremos. Há regras que têm que ser cumpridas. A pressão de quem representa o maior campeão do Brasil, que menos do que o máximo é impossível. Mas também nós sabemos, os jogadores também sabem que vamos errar. E eu sou o primeiro a estar do lado deles quando eles erram, porque eu sou o primeiro a errar e também sou o primeiro, e eles também sabem que a minha função como treinador é ajudá-los e ajudá-los sobretudo nos momentos mais difíceis. E a única coisa que eles têm que saber de mim é que eu confio neles em todos os momentos e que eu estou para eles aqui em todos os momentos. É como eu faço com as minhas filhas e que eu faço com a minha mulher. Em todos os momentos eu estou lá para eles. É isso que eu faço com os meus jogadores. Eu estou lá para eles em todos os momentos. Não é só quando as coisas correm bem. E eu, por exemplo, gosto muito nos momentos em que eu tenho dificuldade, nos momentos em que eu cometo erros, nos momentos em que eu faço mais substituições, no momento que eu faço mais escolhas, nos momentos que eu erro, porque eu sou ser humano, sabe muito bem ver os meus amigos, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que gostam do Palmeiras, estarem ali, como vocês veem, quase todos os dias, chego a estar ali 45 minutos, professor, mais um autógrafo, professor, mais um vídeo, professor, agora é no livro, professor, agora é na camiseta, e estou ali às vezes 45 minutos, só para dar um pouquinho do meu tempo aos torcedores que vão lá dizer vamos para a próxima, vamos, já passou, siga. E esses são os torcedores realmente, também os outros, mas que merecem de nós todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, mas como te disse, é nos momentos mais difíceis que nós gostamos de realmente alguém nos dê a mão e nos diz, eu sei que tu és ser humano, eu sei que tu erras, quem nunca errou que atira a primeira pedra, às vezes parece que os jogadores de futebol não podem errar. Mas não é assim, nós somos seres humanos e como seres humanos que somos, vamos errar. E às vezes erramos muito e feio. E mais do que errar, ou melhor do que errar, é poder aprender com os nossos erros. E saber que a vida é como dizia o Michael Jordan, foi uma consequente erros que eu fiz que me permitiu, em determinados momentos, ser o jogador que acabou por decidir, mas que falhou muito e feio. Portanto, faz parte, tem que aprender a lidar com isso, com as críticas, e quem não souber lidar com isso não vai conseguir jogar futebol ao mais alto nível, porque acontece em todo lado. Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Hoje o Palmeiras teve uma postura diferente nos minutos finais, conseguiu marcar um gol que sacramentou a vitória. E a pergunta que eu te faço é o que você conversou com os jogadores durante essa semana que o Palmeiras teve livre para treinamento, para que essa postura no final do jogo fosse diferente e não acontecesse o mesmo cenário da partida contra o Corinthians? E também emendando, qual a projeção que você faz para esses 3 últimos jogos do Palmeiras na fase de grupos e principalmente no duelo contra o São Paulo no próximo final de semana? Olha, boa pergunta. Sabes... As equipas aqui chegam, como foi o Mirassol, chegou ali a meio de segunda parte, de segundo tempo, meio para o fim, era ou levo 2 ou 3 ou 4, ou vou à procura do empate. As equipas expõem-se, os laterais atacam os dois ao mesmo tempo,
expõem-se muito. E nesse momento nós temos que entender que ou nós seguimos os nossos princípios defensivos e defendemos, não é defender à meia boca, é defender bem e poder transitar, porque há momentos em que nós estamos em pressão total e há momentos em que temos que entender o momento de pressionar ou de esperar para pressionar. E quando um adversário se expõe tanto, porque vai à procura do resultado, como foi este último resultado, e eu acho que as substituições, por exemplo, deste jogo foram bem feitas, porque o adversário estava a arriscar e metemos dois jogadores que gostam muito e são muito fortes, por isso eu falo sempre nas características dos jogadores em transição, que é o Rony e que é o Breno, são jogadores fortíssimos em transição, e acho que nós fizemos o que tínhamos a fazer. O adversário começou a expor os laterais, quem tinha que correr atrás do lateral esquerdo do adversário era o Hendrick, o Hendrick já estava um bocadinho desgastado, metemos o Breno a fechar um bocadinho o lateral, refrescámos na frente, deixámos estar os três médios, e acho que nós defendemos bem, transitamos, mas não digo que não foi um jogo difícil. Acho que, como te disse, a sensação que eu fico, sem ver o jogo agora, sem ver o jogo ainda, foi que foi a equipa que mais dificuldades nos criou. E a segunda pergunta que me estavas a falar era do... temos ainda um joguinho aí, o próximo não é contra o São Paulo ainda. É um jogo de cada vez. É assim que nós fazemos. Sabemos que este Paulistão é extremamente competitivo, as equipas preparam-se muito bem. Um jogo de cada vez. Ganhamos hoje, era o que queríamos, 3 pontos. Fizemos mais 3 golos, sofremos 1. Temos que continuar a trabalhar. Temos jogadores que estão a regressar, outros jogadores que infelizmente se lesionaram não por lesões, não por falta de qualidade no nosso trabalho, mas por questões que acontecem. Um dedo do pé partido nós não podemos controlar. O Bruno foi uma situação no joelho derivada ao gramado, por exemplo. O resto é preciso continuar com isto. Termos, quer a comissão técnica, quer o Núcleo Sul de Performance, ter uma comunicação boa, direta, para perceber quais são os jogadores que podem estar ou não em risco, porque vocês veem, tanto como eu, a quantidade de jogadores que se lesionam neste início da época. Não é por acaso, é porque realmente há trabalho que tem que ser feito, há comunicação que tem que ser feita, há departamentos que têm que ser competentes, comissões técnicas que têm que entender o que têm que fazer, porque ainda faltam, estamos com quantos jogos? 10? Se fizermos 75 jornadas, imaginem quantos jogos, 75 jogos, mais ou menos imaginem quantos jogos ainda não faltam pela frente. E como vocês dizem aqui muito bem, quando chega aí setembro, outubro, é um momento que as equipas têm quebras e nós queremos ver se nos aguentamos até ao fim, e vamos fazer todos os esforços que forem precisos para tentar aguentar esta equipa até ao fim inteira. E, por exemplo, como foi com o Veiga não teve a ver com nada, com problema muscular, foi uma conjuntivite incrível, como é que nos deixou o Veiga durante algum tempo fora, perdeu algum condicionamento, mas felizmente está aí de volta para nos ajudar. Para terminar, gostaria de terminar como comecei, com uma palavra de solidariedade com Fortaleza. É um clube que eu gosto muito, é uma região que eu gosto muito, é um clube que tem, não estou a puxar saco a ninguém, mas acho que tem um presidente muito consciente e merece todo o meu respeito e toda a minha solidariedade, e mais uma vez volto a reforçar, as entidades que estão responsáveis têm que, de uma vez por todas, ser exemplares nas consequências que têm que vir aí para que as coisas boas que se fazem no futebol brasileiro sobressaiam em função destas que quer para o interior, quer para o exterior, não são boas para ninguém, nem para mim, nem para o Palmeiras, nem para o futebol brasileiro, nem para a CBF, nem para ninguém. Portanto, pedimos, ou eu peço, sei que posso pedir alguma coisa, que as entidades tomem as medidas que tiverem que tomar. Fiquei triste também por não ver sequer o sindicato dos jogadores não dizer uma única palavra, mas pronto, como disse, eu sou o primeiro a errar, podemos sempre aprender com aquilo que fazemos e que todos possamos trabalhar para que quer o futebol brasileiro, quer a sociedade brasileira, mais lento ou mais rápido caminho para que ninguém fique assustado quando vêem este tipo de imagens. Está bem?